Semana passada nós começamos uma série curta, de apenas 3 capítulos, e a gente escolheu o nome Eu Vejo o Mundo Como Eu Sou. E no começo da mensagem da semana passada, eu coloquei aí no telão, e a gente vai colocar de novo, uma frase que não é minha, nem originalmente não é do Steve Covey, ele pegou de um escritor italiano, mas ele deu um acabamento que ficou muito boa, a frase que diz o seguinte: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, ou como somos condicionados a ver as coisas. Essa semana, eu estava dirigindo, levando meu pai num lugar, e nós paramos ali na Duque de Caxias, quase esquina com a Pará, e aí passamos na frente de uma loja, e meu pai falou assim: nossa, a sua mãe, minha mãe é falecida há 4 anos, sua mãe vinha muito aqui quando vocês eram pequenos, é uma loja de tecidos ali na esquina, quem é antigo aqui de Londrina, talvez conheça, já estou até escutando, Chafique, isso mesmo. Tem mais gente antiga aqui do que eu, não só eu. Enfim, quando eu era pequenininho, a gente comprava tecido, naquela época, também não faz tanto tempo assim, mas a gente não ficava comprando também, a gente não tinha muito recurso, a gente não comprava roupa pronta, a gente comprava tecido e fazia na costureira. Minha filha nem sabe o que é isso, mas era assim. E eu tive uma experiência interessante nesse dia, porque eu olhei para dentro daquela loja e eu me lembro que aquela loja era gigantesca, mas gigantesca, era o tamanho de um mercado desses grande, que, na minha percepção de criança. Aí, olhando ali para dentro, falei, mas não é tão grande assim, né? O que mudou? A minha perspectiva. Eu cresci, e a loja mudou de tamanho. Quer dizer, eu comecei a ver as coisas com outros olhos, porque eu cresci. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu tinha uma perspectiva quando pequenininho. Aconteceu a mesma coisa quando eu voltei na casa que eu nasci também, lá na São Judas Tadeu, uma ruazinha ali no comecinho da JK, quem vem do aeroporto, né? Virando à direita ali. Eu nasci ali com 1 ano, 2 anos, até os 10 anos eu vivi ali. E aconteceu a mesma coisa. Quando eu voltei, depois de adulto, naquela casa, a cozinha, que era gigantesca, tinha um azulejo que começava lá em cima, o azulejo é aqui. Porque o meu ponto de vista mudou, a minha perspectiva mudou. Então, eu vejo as coisas como eu sou, ou como eu fui condicionado a ver. Isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Quem é pai vive falando para o filho: puxa, eu queria que você enxergasse as coisas como eu vejo, eu tenho experiência, eu já vivi isso. Um dia eu tenho esperança que você veja com os meus olhos, do jeito que eu vejo. Hoje eu gostaria que você confiasse em mim. Não é assim que a gente faz como pais? Da mesma forma é com Deus. Da mesma forma. Deus é o nosso Criador, é aquele que nos fez, aquele que conhece a cada um de nós, aquele que conhece as estrelas pelo nome. Imagina, se Ele não vai conhecer a gente e a nossa vida e as nossas necessidades. A mesma relação é com Deus. Se a gente pudesse ver as coisas da forma como Deus vê, a nossa perspectiva mudava. A forma como a gente encara os problemas, as alegrias, as tristezas, o casamento, seria diferente. Então, quando nós vemos as coisas como Deus as vê, nós tendemos a fazer como Deus ensina. Quando você consegue enxergar as coisas na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade, na perspectiva do Criador, a nossa tendência é fazer o que Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo, ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim: a gente não deveria tomar a forma desse mundo. A gente não deveria surfar na onda desse mundo. Ele não usa essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. A gente não deveria nos amoldarmos a esse mundo, tomar o molde, a forma desse mundo. Ele fala em outras versões: não vos conformeis, que é tomar a forma. Paulo fala assim: não é o ideal você fazer as coisas só porque todo mundo faz, só porque você vê na televisão, ou só porque a maioria faz assim. Paulo fala, não.
Se você der a chance de renovar sua mente e conhecer o que Deus ensina, você vai realmente conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder ver as coisas na perspectiva de Deus. Então, eu disse na semana passada, e repito, a nossa oração diária, a minha e a sua, deveria ser: Deus, me ajuda a ver as coisas com os seus olhos. Deus, me ajuda a enxergar os meus problemas, as minhas alegrias, o meu casamento, a minha igreja, a minha família, com os teus olhos, na sua perspectiva. Porque isso vai ser o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para todos nós, se a gente puder enxergar as coisas assim. Bom, semana passada nós falamos da forma como Deus enxerga as finanças, os nossos recursos, o nosso dinheiro. E quem esteve aqui talvez tenha se assustado no começo, mas saiu daqui muito tranquilo, porque nosso objetivo não era arrecadar mais, fazer uma oferta no final, não. A gente queria ensinar para vocês a palavra de Deus, ensinando para vocês como Deus vê as nossas finanças, os nossos recursos. Hoje eu vou falar de uma outra coisa que a gente deveria enxergar na perspectiva de Deus. E antes de entrar no assunto, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Algum de vocês, ou quem de vocês, já teve na sua história recente ou de anos atrás, alguém que tenha te ferido profundamente? Alguém que te traiu, alguém que roubou você, alguém que mentiu para você, um amigo que você achava que era amigo, e aí ele se mostrou um inimigo, alguém te prejudicou seriamente, e isso magoou você, machucou você. Teve alguém aqui com essa experiência além de mim? Oh, que bom! Puxa vida, achei que ia ser mais difícil. Que bom, que bom. De alguma forma, aquilo que aconteceu gerou em mim e em vocês, quando aconteceu, um rancor, uma raiva, uma vontade de estrangular, uma vontade de devolver a ofensa, uma vontade de devolver o prejuízo, uma vontade de prejudicar a pessoa que nos prejudicou. Possivelmente, a grande maioria de nós teve esse imediato reflexo de se irar, de ficar com raiva e gerar dentro do coração um rancor contra essa pessoa. Eu sei que, como vocês levantaram a mão, todos vocês, de alguma forma, tiveram essa experiência. Eu poderia chamar qualquer um de vocês aqui para contar a experiência de vocês, mas eu escolhi uma pessoa em especial. A Marcele, ela sofreu um acidente há pouco tempo, relativamente um tempo atrás, e nesse acidente ela se machucou demais da conta, a ponto de que ela perdeu a perna, teve que amputar a perna, e a pessoa que provocou o acidente fugiu do lugar, deixou ela agonizando no chão, e algumas pessoas que apareceram depois a acudiram, levaram ela para uma emergência, e por milagre de Deus, a vida dela foi salva. A pessoa que causou esse acidente é um pastor. Acredita nisso? Ela ainda vai contar essa história, a gente vai fazer isso com calma, mas foi um pastor. E quando ela veio conversar comigo, eu falei assim: olha, não olha para essa pessoa pelo que ela faz, ela é uma pessoa que precisa de Jesus. Se é pastor, se é padre, se é médico, seja o que for, é uma pessoa que precisa desesperadamente de Jesus. Porque na pior das hipóteses não se faz uma coisa dessa. E, obviamente, se ela pudesse estar contando para vocês, isso gerou na Marcele um rancor enorme, uma raiva, um ódio, onde ela incluiu nesse ódio todos nós pastores, todas as igrejas. Como pode uma pessoa se diz
cristão, seguidor de Jesus, e faz uma coisa dessa. E a coisa não acabou aí. A pessoa não ofereceu ajuda no hospital, ela ficou hospitalizada, depois localizaram a pessoa, e essa pessoa não estendeu a mão, não ajudou, e até hoje não ajuda. Hoje está correndo uma ação judicial para ver se de alguma forma isso pode ser melhor resolvido. Bom, talvez o seu rancor tenha ficado pequeno agora, né? O meu ficou. Talvez tenha ficado pequeno. Porque para o resto da vida, toda vez que a Marcele for colocar uma calça, toda vez que ela for se levantar da cama, ela vai se lembrar disso que aconteceu. Mas seja o caso da Marcele, seja o seu caso, familiar, financeiro, de relacionamento, seja qual for, o que é que acontece com a gente? Esse rancor, ele começa a criar raízes dentro do nosso coração. A gente começa a sonhar com isso durante a noite, a gente começa a ter conversas imaginárias de como a gente poderia resolver essa questão, como você gostaria que aquela pessoa que causou aquilo em você fosse prejudicada. A gente começa a alimentar isso e quanto mais você lida com isso, mais esse rancor cresce e cria raízes no seu peito, no seu coração, na sua alma. E isso te arrebenta, te faz sofrer. Mas você não consegue deixar para lá. Claro, ninguém consegue. Como que você vai deixar para lá? Então, de alguma forma, passa o tempo, passa uma semana, passa um ano, às vezes você ainda está vivenciando aquilo, você está vivendo aquilo. Aquele rancor ainda tem raízes. Você não pode passar perto do lugar onde aquela pessoa frequenta, ou mora, ou trabalha, que vem à tona, tudo de novo, aquela angústia, aquele desespero, aquela raiva. E sabe o que acontece? Quanto mais você experimenta isso, quanto mais você deixa isso crescer, pior você fica. A pessoa mais prejudicada acaba sendo você mesmo. Isso que é interessante, às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a outra pessoa nem se lembra mais, às vezes a outra pessoa já está em outra. Ela já fez isso de novo e de novo, ela já está anestesiada. E você não vive mais por causa daquilo que aconteceu. Você não consegue, a sua vida não anda mais, porque você vive pensando naquilo todo dia. E como que aquilo pode se resolver, como que você vai se vingar, como que você queria que toda a desgraça que aconteceu com você acontecesse com aquela pessoa, e você fica alimentando isso. Agora eu tenho uma pergunta para você. E para Marcele. A pergunta é: guardar rancor te ajuda em alguma coisa? Não precisa responder em voz alta, mas pensa nessa resposta. Guardar rancor te ajuda em alguma coisa? É uma pergunta simples. Você vai falar assim: mas você não sabe o que aconteceu comigo. Não estou perguntando o que aconteceu com você. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Guardar rancor te ajuda em alguma coisa? Provavelmente a resposta seja não. Não. Porque quanto mais você guarda rancor, mais profundo ele fica. Mais ele te abraça, mais ele te envolve, mais ele se instala em você. E eu sei que algumas pessoas talvez estejam aqui carregando um caminhão de rancor. E não fazem a menor ideia de como se livrar disso. E a vida não anda por causa disso. Porque você só pensa nisso. Porque quando você fica sozinho, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, o primeiro pensamento que vem é aquilo que fizeram com você, aquilo que te machucou, aquilo que te magoou. Claro que eu não posso desmerecer o que aconteceu com você, o que aconteceu com a Marcele, o que aconteceu com cada um de nós. Eu não posso desmerecer e falar assim: deixa para lá, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu sei é que quem está sofrendo com isso que aconteceu é você. É você que está sofrendo. Você foi vítima quando a coisa aconteceu,
e continua sendo vítima. Você ainda é a vítima, porque você está carregando isso, porque você está vivendo em função disso, porque você não respira direito por causa disso. A minha oração nessa noite é que até o final desse culto você, pela misericórdia do Senhor, possa ser liberto dessa corrente que te aprisiona, porque isso é uma prisão. Como eu disse, você continua sendo vítima, você está aprisionado ainda naquilo que aconteceu, repetindo os mesmos diálogos. Aquela expressão que a gente usa, a pessoa ressentida. O que é a pessoa ressentida? É a pessoa que está ressentindo, sentindo de novo e sentindo de novo. Você fica ressentindo aquilo que aconteceu com você. Com o tempo você vai descobrir isso, que a pessoa mais machucada é você. É você que continua carregando isso com você. Então, o que eu quero ler com vocês é que eu quero ler hoje com vocês uma carta de um prisioneiro. Um homem que foi muito injustiçado, porque sem ele ter feito absolutamente nada, ele foi injustiçado, foi colocado na cadeia, foi torturado, e ele não devia absolutamente nada. Uma pessoa inocente. Então você pode imaginar, se fosse você ou se fosse eu, talvez a gente estaria cheio de raiva, de ódio, de rancor. Como assim? Eu estou preso e não fiz nada. Não fiz nada. Inventaram uma situação que eu não fiz e eu estou aqui na cadeia. Esse homem, de dentro da cadeia, ele escreve uma carta aos seus amigos cristãos de uma cidade que chamava Éfeso. Ele escreve uma carta de dentro da cadeia, mostrando para as pessoas a perspectiva de Deus em relação a rancor. De dentro da cadeia, ele poderia ser o primeiro a pensar da forma mais humana possível, se encher de ódio, de rancor, não. É um homem que conseguia olhar as coisas da perspectiva de Deus. De dentro da cadeia, ele escreve essa carta para os seus amigos. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, se você trouxe a sua Bíblia. É o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta de dentro da cadeia, como você vai ficar claro no versículo 1 de Efésios 4. Paulo já disse assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. De dentro da cadeia, Paulo está falando assim, gente, eu estou aqui, mas eu estou implorando para vocês que vocês vivam de forma digna, da forma como vocês aprenderam, da forma como Deus nos mostrou através de Jesus Cristo como deveríamos viver. E aí ele começa a citar uma série de coisas. Paulo fala, sejam pacientes. O cara está dentro da cadeia pedindo paciência para os que estão fora. Sejam pacientes, suportem uns aos outros em amor. Ele vai dando uma série de sugestões. Conservem a unidade do corpo em paz. Ele ensina a gente ter paz, para a gente viver essa unidade. Então Paulo vai dando uma série de ensinamentos de dentro da cadeia, com um propósito claro. Ele fala assim, para que, ou até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Paulo está falando assim, essas instruções são para que vocês cresçam, que vocês comecem a enxergar as coisas de uma forma adulta, madura. Como eu falei no comecinho, eu era pequenininho, eu via as coisas numa perspectiva, eu cresci de forma literal, eu via numa outra perspectiva. Paulo está falando a mesma coisa, a gente precisa amadurecer. Quando a gente cresce como pessoas, como cristãos, a gente precisa começar a ver as coisas da forma como Deus vê. E ele fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Paulo está sendo muito claro, ele fala, esses ensinamentos são para que a gente não seja criança o tempo todo. Você está com 30, com 40, com 50, com 60 e é uma criança nas suas emoções, nos seus sentimentos. Acontece uma coisa, você já cai, já repete os mesmos erros. Aí recupera, acontece de novo, você cai de novo no mesmo erro. Paulo está falando assim, eu rogo-lhes que amadureçam, que cresçam, que não sejam mais como crianças, né?
Bom, aí Paulo entra especificamente nesse assunto que a gente está lidando hoje, que é o rancor. Paulo fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Aqui a informação já é muito interessante, porque Paulo está dizendo que sim, haverão ocasiões onde ficaremos irados. Claro, a gente é desrespeitado, ofendido, de graça, roubado, traído. É natural que você fique irado no momento que a coisa está acontecendo, fique com raiva. Paulo não está falando que a gente precisa ser anjinho, né, com asinha, a pessoa acaba de te ofender, te agredir, falar mal e te roubar, você fala: ai, querido, eu te amo, né? Pelo amor de Deus, né? Não, a gente tem um sangue correndo nas nossas veias. A Bíblia não é um conto de fadas. Paulo encara as coisas de forma real. Sim, haverão situações onde você vai ficar irado. Ele sabia disso. Mas ele está falando assim: mas não pequem. Não deixa que essa ira vire um pecado. Um desaforo, uma briga física, uma ofensa, ele me roubou, vou roubar também. Paulo está dando esse alerta: não deixe que essa ira vire um pecado para vocês. Aí ele dá um conselho bastante importante, ele fala assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha, antes de você ir dormir, antes de você pegar no sono, resolve isso. É essa a sugestão de Paulo. Talvez você fale assim para o Paulo: Paulo, mas não tem jeito. Não. Como assim? Foi hoje à tarde que aconteceu isso. Como assim? Mas Paulo estava citando aqui um ditado antigo da época que dizia isso, e outras versões da Bíblia dizem isso: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa essa ira criar raízes no seu coração. Não deixa esse rancor criar raízes. É isso que Paulo está falando. Antes de amanhecer outro dia, já resolve isso, mas não deixa isso ir para frente. Ou então, não deixa que isso ultrapasse uma sessão, uma parte da sua vida, um momento da sua vida. Não carregue essa ira da infância para a adolescência, ou da adolescência para a juventude, ou da juventude para o casamento. Paulo está falando: não, quanto antes você puder, resolva isso. Não deixa isso ir para adiante. É isso que Paulo está falando. Se você fizer isso, se você não resolver essa situação e levar isso para o seu casamento, ou levar isso para a próxima estação da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai disfarçar bem aquele ressentimento. Você vai esconder aquela raiva. Você vai esconder da pessoa que você acabou de conhecer, você começou a namorar e ficou noivo. Você vai esconder essa raiva que você carrega da adolescência, da infância. Você vai esconder isso. Mas no momento que alguma coisa que lembre levemente aquilo que aconteceu, blum, você explode. E aí, quando você explode, você fala tudo que vem à sua cabeça. Ou você reage de forma física, agressiva, grita, perde a cabeça. Não é assim que às vezes acontece com a gente? Porque aquilo não foi tratado, aquilo ficou ali, foi criando raízes. Por mais que você maquie aquilo, engane, bota uma capa em cima, está ali, não adianta. Vai acontecer alguma coisa e aquilo vai vir à tona enquanto não for resolvido. E aí Paulo acrescenta ainda no final desse versículo, né? Não fiquem, quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Aí Paulo já trata a coisa de forma espiritual também. Porque se você reagir, se você deixar isso crescer e você quiser reagir, o diabo vai ganhar terreno na sua vida. E vai transformar isso numa coisa ainda pior. Já falei aqui recentemente, a agenda do inimigo nosso espiritual, aquele contraponto a Jesus, é o inimigo, é o diabo, e a agenda dele é essa, é matar, roubar e destruir. Ele só sabe fazer isso. Ele quer acabar com a sua vida, com o seu casamento, com o seu emprego, com as suas finanças. Esse é o trabalho dele todos os dias. Então, Paulo está dando esse conselho.
Resolve logo isso, porque isso aí vai criando raízes e vai dando lugar ao diabo, e ele vai poder usar outras coisas na sua vida, vai piorar ainda mais, vai tirar mais proveito dessa sua raiva. Então é destrutivo a gente carregar rancor de uma estação para outra. Mas Paulo apresenta uma saída simples, que às vezes até nos incomoda quando você lê a primeira vez. Paulo fala assim, no versículo 31, sabe como que você resolve isso? Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Fala, Paulo, está muito simples isso. Você pensa que é fácil? Mas Paulo está falando assim, irmão, filho, querido amigo, quem está sofrendo com isso é você. É você que está sofrendo com isso, é você que precisa resolver esse problema. A outra pessoa não vai resolver o seu problema. Deus não vai resolver o seu problema se você não tomar uma atitude de resolver o seu problema. Enquanto você ficar alimentando, Deus não vai resolver o seu problema. Paulo está falando assim, ninguém vai fazer nada a não ser que você tome a atitude de se livrar disso. Se livrar disso. Resolve isso na sua cabeça, tira isso da sua agenda, tira esse rancor da sua agenda. É mais ou menos assim, às vezes, a gente que trabalha com aconselhamento, às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente tenta ajudar, oferece a saída, que obviamente, né, a gente não precisa ser muito esperto para saber que Paulo está falando sobre perdão. Sobre perdão, você resolver, decidir perdoar o que foi feito contra você, para o seu próprio bem, é disso que Paulo está falando. E a gente que lida com aconselhamento, às vezes você vê a pessoa sofrendo, e aí passa um tempo, ela continua sofrendo, parece que ela não quer tratar daquilo, não quer resolver, e continua sofrendo. É mais ou menos assim, se a gente fosse num médico, e o médico fizesse uma radiografia, da sua cabeça, e descobrisse que você tem um tumor na cabeça, e o médico fala assim, olha, você está com um tumor na cabeça, aí você fala assim, mas eu não sei se eu vou lidar com isso. Como assim? Não sei se eu vou lidar. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, você está com um negócio no seu coração, você está com uma coisa enraizada, que está te fazendo mal. Quanto antes você resolver e tomar a decisão de lidar com aquilo, antes você vai ser liberto. Então é disso que Paulo está falando. E aí no versículo 32 ele fala assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Paulo está falando assim, se você quiser curar o seu rancor, aquele que está acabando com você, você precisa perdoar. Não precisa falar para mim assim, eu sei, você não sabe do meu caso, o quanto é difícil para mim. Não precisa falar. Nós temos muitas histórias para compartilhar em relação a isso. O próprio Paulo que estava escrevendo aqui estava preso, acorrentado, torturado. Ele estava falando isso. A Marcele, que chegou ali, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Você está aprisionado. Você está aprisionado. Paulo está falando assim, perdoe, porque é a única forma de curar o seu rancor, o seu sofrimento. O seu sofrimento. Mas aí você vai falar assim, mas não é justo, não é isso que você está pensando? Não é justo. Não é justo perdoar. A pessoa que fez comigo foi muito errado, foi ilegal, foi imoral. Não é justo perdoar, não é justo. Eu tenho uma coisa para te falar. A sua cura vale mais do que isso que você está chamando de justiça. A sua cura vale muito mais do que isso que você está chamando de justiça. E se essa justiça humana nunca vier? Você não sabe que esse mundo é injusto mesmo? Desde que o pecado entrou nesse mundo, a injustiça está por toda parte. E se a justiça que você está esperando, humana,
não vier, até quando você vai carregar esse rancor? Até quando você vai continuar sendo vítima? Até quando você vai sofrer com o que fizeram com você? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. A resposta a essa pergunta está acima da questão de justiça, se foi certo, se foi errado. Claro que foi errado. Se te prejudicou, foi errado. A questão não é essa. E numa outra carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo fala isso, que a vingança é para a gente deixar essa vingança com Deus. O próprio Deus diz, minha é a vingança. Então, assim, o perdão é para a sua própria libertação, para a sua própria cura. Livre-se disso o quanto antes você puder, o quanto antes. E aquilo que eu sempre falo aqui na capela, vocês ainda vão me ouvir dezenas de vezes, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Você não precisa esperar assim, o dia que eu acordar e pensar naquela pessoa e tiver uma coisa boa em relação àquela pessoa, aí eu vou perdoar, vou estar pronto para perdoar. Sabe quando que esse dia vai chegar? Nunca, nunca. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão de cancelar uma dívida. A pessoa está te devendo, ela não vai pagar. A não ser que Deus trabalhe no coração dela. Mas é você que está sofrendo. A pessoa tem uma dívida com você? Perdoa. Perdoa. Rasga essa dívida. Para o seu próprio bem. Porque senão, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é, até quando eu vou carregar isso no meu coração? Até quando eu vou ficar sofrendo com isso? Até quando eu vou ter esses diálogos, monólogos no meio da noite? Até quando eu vou ficar imaginando uma vingança? Até quando? Até quando os seus filhos vão sofrer com isso? Até quando o seu marido, a sua esposa, seus pais vão sofrer com isso? Até quando? É uma pergunta que você precisa responder, que nós precisamos responder, se a gente não quiser perdoar. E aí Paulo acrescenta um finalzinho para esse versículo que resolve a questão. Ele fala assim, a gente devia perdoar assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Por qual razão que eu devo perdoar? Primeira, para ser curado. A segunda, porque não é uma questão de justiça. Porque eu fui perdoado, eu, Paulo Wesley Degal, fui perdoado por Deus sendo um pecador, sendo um desobediente. Eu fui perdoado e eu não merecia esse perdão. O que nós humanos todos merecíamos, segundo o Criador, era o salário do pecado e a morte. A gente tinha que desobedeceu, não fez como Deus falou, morre. Mas ao invés da gente morrer, Deus olhou para mim, ficou com pena de mim. Ele falou, esse moço não vai conseguir pagar essa dívida. Ele não vai conseguir. Então, em vez dele morrer, eu mando o meu filho para morrer por ele. Então, Jesus veio e morreu por mim sem que eu merecesse aquele perdão. Então, a pessoa que te magoou, te ofendeu, talvez ela não mereça o seu perdão, mas não é uma questão de merecimento, é uma questão de você perdoar porque você foi perdoado. Pessoas que perdoam não são pessoas bonitinhas, legais. Pessoas que perdoam são pessoas perdoadas. Pessoas perdoadas perdoam. Então é isso que Paulo está nos apresentando. Como Deus nos perdoou através de Jesus Cristo, assim nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Bom, o que fazer com essas informações? O que fazer com essas informações? Qual a atitude prática que a gente pode sair daqui e fazer hoje, amanhã pela manhã? O que eu posso fazer com isso que Paulo está nos ensinando? Primeira coisa, quero sugerir 3 coisas para vocês. Primeira coisa, identifique, e essa é a parte mais facinha, identifique a pessoa, quem provocou essa raiva, esse rancor em você, identifique a pessoa. Isso é fácil, pronto, já está na cabeça de todo mundo.
É fácil. Identifique a pessoa que provocou. Pega uma folha de papel e escreve na folha de papel com clareza o que foi feito contra você. Com clareza, tá? Porque em alguns casos, a gente tem até uma certa culpa também, se relaxou numa coisa ou numa outra, mas escreva numa folha de papel o que foi feito contra você. E seja específico, seja específico. Não é porque um marido, uma esposa, um marido te magoou, traiu e fez isso, é que todos os homens são traidores, são mentirosos. Não generaliza. Escreva especificamente o que aconteceu com você. Aquilo que aconteceu, coloca numa folha de papel, escreve lá. A terceira coisa, decida cancelar a dívida para o seu próprio benefício. Percebe? Além de você estar sendo obediente ao que Deus ensina através de Jesus e através das cartas de Paulo, que é perdoem-se mutuamente, perdoem uns aos outros, além de você estar sendo obediente, você está sendo obediente porque você está olhando para a coisa na perspectiva de Deus. Porque Deus está te mostrando, meu irmão, que é você que está sofrendo com isso. Olha a coisa com uma outra perspectiva. A perspectiva de Deus. Você está sofrendo. Então, escreva tudo o que foi feito contra você, detalhe por detalhe, não precisa pular nenhum detalhe. Escreve no seu papel. E aí, sabe o que você faz? Decide rasgar a sua dívida, a dívida da pessoa com você. Decide. É uma decisão que você toma. Fala, essa pessoa não vai conseguir recuperar a minha saúde, essa pessoa não vai conseguir me prover nas finanças da forma como ela me roubou, essa pessoa, como que a pessoa vai devolver um carinho que foi roubado na infância? Como a pessoa vai repor algo que ela tomou de você? Às vezes é impossível, Então, para o seu próprio benefício, rasgue, cancele, decida cancelar essa dívida. E se você ficar em dúvida por quê, lembre-se que Deus fez isso com você e comigo. Cancelou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados sem que merecêssemos. Eu não sei quais os corações foram atingidos por essa palavra, mas eu sei de uma coisa: se você fizer isso verdadeiramente, diante de Deus, fala, Deus, não é por justiça, porque essa não é a justiça, não é porque a pessoa mereça, mas é porque o Senhor me perdoou, e eu quero ficar livre desse rancor, dessa amargura que tem me consumido. Se você fizer isso, meu irmão, se você der esse passo verdadeiramente, prostrado diante de Deus, eu tenho absoluta certeza que você será liberto disso para o resto da sua vida. Eu creio nisso, como eu creio que eu estou vendo vocês daqui de cima. Eu experimentei isso na minha vida, eu experimento isso na minha vida. Não pense que eu estou imune a ser traído, agredido, difamado. Não estou imune. Eu preciso exercitar isso na minha vida, sempre. Eu preciso me lembrar disso que Paulo escreveu para a minha própria vida. Para que essa raiz de amargura não cresça no meu coração. Então, meu irmão, te desafio a, chegando hoje na sua casa, ou amanhã, na hora que você estiver sozinho, faça coloca lá o nome da pessoa, o que foi feito contra você, e se você tiver que fazer 3 listas, ou se tiver que fazer 10, faça e decida, um ato consciente, decida cancelar essa dívida. Você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, esse assunto é tão delicado, tão difícil, que ele envolve uma série de emoções, de sentimentos e lembranças, coisas do passado.
É muito difícil lidar com isso, Deus. Por isso que nós precisamos da sua ajuda, Pai. Mas que a tua palavra, Senhor Deus, que foi compartilhada nessa noite, crie raiz no nosso coração e arranque esse rancor de dentro dos nossos corações, Pai. Que essa palavra de sabedoria do apóstolo Paulo, de que a gente precisa, para o nosso próprio benefício, perdoar, que ela cristalize na nossa mente, no nosso coração, e a gente tome essa atitude, Pai. Nos dê coragem, Deus, de tomar essa atitude. Para o nosso próprio benefício, Senhor Deus. Aquele que foi vítima de abuso, Senhor Deus, sexual, moral, tem compaixão daquela vida, Senhor Deus, mas ministra aquele coração para que surja perdão, Pai. Aquele que foi ofendido, maltratado, xingado, difamado, da mesma forma, Senhor Deus, dê coragem a esse coração para reagir a isso com a única arma possível, que é o perdão, o cancelamento dessa dívida. Oro pela Marcele, Deus, que tem sofrido com isso, Pai, como eu oro pela minha própria vida, de cada irmão aqui que foi traído, que foi enganado, que foi roubado, Deus, que a gente tenha coragem, Senhor Deus, de ver as coisas na perspectiva do Senhor, Pai. E com coragem, Senhor Deus, cancelar essas dívidas que jamais serão pagas mesmo. Que a gente possa cancelar e a gente possa ser livre, Pai, para viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Para que a gente possa ser abençoado, Pai, para que a gente possa conhecer o que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nos ajude, Senhor Deus, todos os dias, a confiar que, podendo ver as coisas da sua perspectiva, a nossa vida pode ser e vai ser muito melhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu.